Boa noite, pessoal. Tudo bem? Você está aqui no canal Matemática Trivial com o professor Jefferson dos Santos. Hoje nós vamos falar sobre 10 exercícios, fazer e resolver 10 exercícios, 10, 11 exercícios sobre análise combinatória e probabilidade. Nós vamos atingir aqui os seguintes tópicos. Primeiro, permutação, permutação com elementos repetidos, combinações, princípio fundamental da contagem, e a probabilidade simples. São uma sequência de 11 questões que têm problemas diversificados sobre esses assuntos e à medida que eles forem apresentando, eu vou interpretando com vocês o uso de cada um deles. Então vamos lá? Primeiro probleminha é o probleminha da prova do Enem de 2020. Vamos ver o que ela nos diz. Tá assim. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho, nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar de sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos que vão para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é. Bom, então a gente tem que verificar de quantas formas André pode sair daqui e chegar até aqui sem passar por aqui. Vamos pensar assim, ó. De quantas formas André consegue chegar até a casa do Bernardo? Desse total de possibilidades, algumas passam pela casa de Carlos. A gente conta quantos que passam pela casa de Carlos, desse total, e subtraímos essas duas quantidades. O que sobra são os caminhos que não passam por Carlos. Para isso, a gente vai interpretar uma seguinte situação. Veja só. Primeiro, nós vamos calcular os caminhos totais. Seria eu sair da casa de André e ir para a casa do Bernardo. E desses caminhos, alguns passam por Carlos. Uma possibilidade seria o André fazer a seguinte jogada. Ele ir para cima, ir para a direita, ir para a direita, ir para a direita, depois ir para cima, depois ir para cima, depois ir para a direita. Eu vou representar pelas seguintes letrinhas. Letrinha C quando ele for para cima, D quando ele for para a direita, D quando ele andar na direita, cima, cima, direita. Aqui à direita, para mim, é um movimento horizontal e para cima, um movimento vertical. Então, essa configuração desse exemplo, ela me dá a seguinte sequência. Cima, direita, 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 cima, cima, direita. Nota que uma sequência de letras justapostas, de mãozinhas dadas, é uma palavra. E qualquer outra forma que eu pegar aqui do André e ir até a casa de Bernardo, só vai permutar essas letras de lugar. Então, a quantidade de caminhos que André vai até Bernardo é justamente a quantidade de anagramas dessa palavra que está aqui, essa palavra que foi escrita. Por que é uma quantidade de anagramas? Porque anagrama é uma permutação de letras de uma palavra. Você permutou letras de uma palavra, você forma uma nova palavra que pode ter sentido ou não. Essa palavra é chamada de anagrama. Então, aqui nós temos uma permutação de quantos objetos? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos. Desses 7 objetos, um repete 4 vezes e o outro repete 3 vezes. Então, uma permutação de 7 objetos, onde um repete 4, o outro repete 3. Isto é 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial.
A gente vai expandir o 7 fatorial até o 4 fatorial. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vamos manter o 4 fatorial embaixo, multiplicando pelo 3 fatorial. Nós vamos poder cortar 4 fatorial com 4 fatorial. Como 6 é o mesmo valor de 3 fatorial, a gente também pode simplificar. O que resta aí para a gente é justamente 7 multiplicando por 5, que dá 35. Então, existem 35 caminhos, que são os caminhos totais. Agora, nós vamos verificar os caminhos que passam pela casa do Carlos para subtrair desse 35. Então, se eu tenho que passar pela casa do Carlos, a primeira ideia que eu tenho é que eu tenho que sair do A e chegar no C. E depois eu vou de C para B. Então, vamos ver de quantas formas a gente consegue chegar no A, sair de A e chegar no C? Uma situação poderia ser eu ir para cima, direita, cima, direita. Então, com a mesma interpretação dos totais, nós fazemos aqui, nesse exemplo, um movimento cima, outro movimento direita, outro movimento cima, outro movimento direita. Então, daria a seguinte sequência de letras: cima, direita, cima, direita. É uma palavra que tem 4 letras. Dessas 4 letras, a letra C repete 2 vezes e a letra D também repete 2 vezes. Temos o C repetindo 2 vezes e o D repetindo 2 vezes também. Então, nós temos uma permutação com elementos repetidos. Permutação de 4, onde um repete 2 vezes, outro repete 2 vezes. Isso vai ficar 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. 4 fatorial é 24, 2 fatorial é 2. Então, esse carinha vale 2, esse carinha vale 2. 2 vezes 2 é 4. 24 dividido por 4 dá 6. Tem 6 caminhos que vai de André até Carlos. Agora, nós vamos de Carlos até Bernardo. Eu posso fazer um movimento para cima e 2 para a direita. É um exemplo de possibilidade que ele pode fazer. Então, cima, direita, direita. Isso quer dizer que de Carlos até Bernardo, uma possibilidade seria essa. E qualquer outra possibilidade é uma permutação dessas letras, gerando então anagramas dessa palavra que tem 3 letras. É uma permutação de 3 movimentos. Que movimentos são esses? Cima, direita, direita, onde o movimento para a direita repete 2 vezes. Um é repetido 2 vezes. Então, vai ficar 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Tem necessidade de colocar um fatorial aqui, indicando que o movimento para cima é só 1? Não precisa, porque 1 fatorial é 1, ele não vai feder e nem cheirar nessa conta. 3 fatorial é 6, 6 dividido por 2, que é 2 fatorial, dá 3. Então, tem 6 caminhos que me levam até a casa de Bernardo e 3 que me levam de Bernardo a Caio. Como nós estamos querendo sair de A para C e de C para B, essas duas quantidades elas serão multiplicadas, que a gente usa o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Decisões de ir de A para C são 6 maneiras. Decisões de ir de C para B são 3 maneiras. Decisões simultâneas de ir de A para C e de C para B, 6 vezes 3, produto dessas decisões, que dá 18. Ora, então nós temos a seguinte situação. São 35 caminhos. Desses 35 caminhos totais, 18 passam pela casa de Carlos, mas eu quero deslocar sem passar pela casa de Carlos. Sem passar pela casa de Carlos é 35 menos 18, que dá 17 caminhos, obtendo a resposta do item C. Tudo bem? Agora a gente vai para a nossa próxima questão. Saímos de uma questão de permutação com elementos repetidos e vamos para uma outra questão que possivelmente vamos usar permutação também. O senhor Asdrubal se preocupa muito com a segurança na internet, por isso troca mensalmente a senha de seu correio eletrônico. Para não esquecer a senha, ele utiliza o ano de nascimento de seu gato e a palavra pet para formar a sua senha.
totalizando 7 caracteres. No momento de alterar a senha, ele apenas inverte a ordem da palavra e dos números. Sabendo que o gato nasceu no ano de 2009 e que as letras da palavra pet são mantidas juntas e nessa mesma ordem, quantos anagramas distintos o Sr. Asdrubal consegue formar? Vejamos. Se ele vai manter junto a palavra, as letras da palavra pet nessa ordem, nós podemos pensar que pet forma para nós um símbolo novo, um único símbolo. Vamos chamar esse símbolo de X. Já os números, nós vamos poder permutar. Então, nós vamos permutar o X, que é o pet junto, o 2, que vai ser um símbolo, o 0, que é outro símbolo, o 0, que é outro símbolo, e o 9. Então, nós vamos, para obter uma senha para o Sr. Asdrubal, seria uma permutação desses objetos. Por exemplo, um exemplo de senha que ele poderia colocar seria 20x09. O que significaria essa senha? 20pet09. Então, tem o ano de nascimento do gato e tem a palavra pet junta. Qualquer senha que ele fizer é uma permutação desses símbolos. E nesses símbolos aqui, nós temos 3 símbolos que não tem repetição e um símbolo que repete 2 vezes. Então, uma permutação de 5 objetos, que é o x, o 2, o 0, o 0 e o 9. Desses 5 objetos, quem repete é o 0, ele repete 2 vezes. Então, vai ser 5 fatorial dividido por 2 fatorial. 5 fatorial é 120. 120 dividido por 2, que é 2 fatorial, dá 60. Tem 60 formas distintas dele utilizar essa senha com essas restrições. Isso nos dá a letra E. Vamos agora para a nossa próxima questão, que nós já fizemos a questão do Asdrubal. Nesta próxima questão, nós vamos calcular o número de anagramas da palavra arranjo. Anagrama é você pegar uma palavra, permutar a letra de lugar, mantendo a quantidade de letras que a palavra tem, juntamente com as repetições dessas letras, onde nós vamos formar uma nova palavra. Essa palavra pode ter sentido ou não, no sentido do dicionário, mas ela é chamada de um anagrama da palavra original. Nós queremos calcular a quantidade de anagramas da palavra arranjo. Para calcular a quantidade de anagramas, nós calculamos as permutações. Se todos os objetos são distintos, é uma permutação de elementos distintos. Se tem repetição, como é o caso, é uma permutação de elementos repetidos. Então, a palavra arranjo, ela tem, veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letrinhas. Essas 7 letrinhas, o A repete 2 vezes. Me ajuda aí. O R repete isso também 2 vezes. O N, o J e o O repetem uma vez só. Temos somente um N, temos somente um J e temos somente um O. Então, vai ser uma permutação de 7 objetos, são 7 letras, onde uma repete 2 vezes, outra também repete 2 vezes. Então, isso ficaria 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Nessa permutação, em cima aparece exatamente a quantidade de objetos que eu vou permutar. Embaixo aparece o produto do fatorial de cada uma das repetições. 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora fizemos 5 fatorial, que era 120. 7 fatorial, pega o 120 e multiplica por 6, que dá 720. Pega o 720 e multiplica por 7, que dá 5.040. Então, é 5.040 dividido por 2 vezes 2, que é 4. Nós vamos dividir o 5.040 por 4. 5.000 dividido por 4 dá exatamente isso, né? 5.000 dividido por 4 dá 1.250.
1.250 mais 40 dividido por 4, que é 10, dá 1.260. Então, 5.040 dividido por 4 é 1.260, dá a nossa letra E. Vamos para a nossa próxima questão? Nessa próxima questão, nós vamos usar o princípio multiplicativo, ou seja, o princípio fundamental da contagem. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, são formados números de 5 algarismos distintos. Entre eles, são divisíveis por 5, nós temos que dizer a quantidade. Se nós vamos formar números com 5 algarismos distintos, nós vamos tomar 5 decisões. Por isso que eu estou fazendo aqui 5 tracinhos. O princípio fundamental da contagem vai nos dizer o seguinte, para essa situação. Se eu tenho para 5 decisões, cada decisão tomada de tantas formas diferentes, eu posso tomar as decisões em conjuntos igual ao produto das decisões individuais de cada um desses risquinhos que eu fiz. Como a gente quer que ele seja divisível por 5, para ser divisível por 5, ele tem que necessariamente terminar com 5, porque não tem o zero aqui para ele poder terminar. Então, nós só temos uma possibilidade para o algarismo da unidade. Como tem que ser distinto, eu vou poder utilizar qualquer um dos 5 números que sobraram. Só não posso usar os 5. Então, qualquer um dos 5 que sobraram eu posso utilizar. Então, eu tenho 5 possibilidades aqui, que é o algarismo na nossa primeira casa. Suponha que eu usei o 6, eu vou ter 4 possibilidades para usar aqui. Suponha, né, que eu usei o 3, eu vou ter 3 possibilidades para usar aqui na posição da centena. Suponha que eu utilizei dessas 3 possibilidades o 2, eu vou ter 2 possibilidades para escolher aqui na dezena. O princípio fundamental da contagem é o produto disso tudo. E o produto dessa coisa toda é exatamente 5 fatorial, que é 120. Isso dá a letra A. Conseguimos formar 120 números que são divisíveis por 5. Próxima questão. Olha o desenho aí de novo. Olha, nós temos uma malha quadriculada, como a questãozinha do André, do Carlos e do Bernardo. Toda vez que tiver essa malha quadriculada, e a gente for fazer movimentos para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, isso vai estar voltado a permutações com elementos repetidos, tá bem? Então, possivelmente, essa situação é uma situação que envolve essas permutações. Uma formiguinha está no ponto A do quadriculado da figura e quer chegar ao ponto B, passando pelo ponto R, andando sobre os lados dos quadradinhos apenas para a direita ou para baixo. De quantas maneiras ela pode fazer esse trajeto? Que formiguinha danada! Vamos lá. Vamos pensar numa forma. Ela vai para a direita, ela vai para a direita, direita indicando o movimento, né, horizontal. Ela vai para baixo, ela vai para a direita. Ela chegou no R, porque ela tem que passar em R. Se ela tem que passar em R, ela vai de A para R e depois ela vai de R para B, tá bom? Que é o trajeto que ela tem que fazer, passando por R. Então, nós vamos seguir a mesma ideia que nós fizemos na primeira questãozinha. Nós vamos calcular quantas formas ela pode chegar até R e depois de quantas formas ela pode ir de R até B. E vamos usar o princípio multiplicativo, multiplicar essas duas possibilidades. Então, nota aí, para ir de A para R, ela fez movimento direita, direita, para baixo, direita. Ela faz 4 movimentos. Esses 4 movimentos, o movimento direita é repetido 3 vezes. Então, a permutação de 4 com um elemento que repete 3 vezes. Permutação com elemento repetido. O movimento para baixo é único, só a gente não precisa listar ele aqui. Então, vai ficar 4 fatorial dividido por 3 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial, que dividido por 3 fatorial, nós vamos poder simplificar o 3 fatorial, sobrando só 4. Isso quer dizer que existem 4 movimentos possíveis, indo de A até R, que a formiguinha pode fazer. Agora, nós vamos de R até B.
Vamos pegar os outros movimentos. De R até B, uma suposição seria essa. Ela pode ir para a direita, ela pode ir para a direita de novo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Vamos ver o que aconteceu com esse movimento? Direita, direita, baixo, 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 baixo. Parece até um som de funk, né? Direita, direita, baixo, 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 baixo. Bom, é um movimento. Uma das possibilidades que ela pode fazer é direita, direita, baixo, 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 baixo. Então, nós temos 6 movimentos que ela faz, que é 2 direitas e 4 baixos. Desses 6 movimentos, todos, né, 2 são repetidos, outros 4 repetidos. Então, a permutação de 6 movimentos, onde o movimento direita repete 2 vezes, o movimento baixo repete 4 vezes. Isso é 6 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 4 fatorial, né? Permutação, né? Por que a gente está usando permutação? Estão lembrados? A gente associou esses movimentos com palavras. E qualquer outro movimento é um anagrama desta palavrinha, que eu coloquei aqui, essa palavrinha em vermelho. Bom, vamos expandir o 6 fatorial até o 4 fatorial. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 2 fatorial. E 2 fatorial é 2. Vou poder simplificar. Sobrou 6 vezes 5 no numerador. Olha o numerador aqui, ó, 6 vezes 5. Dá quanto? Isso, muito bem, 30. 30 vai ficar dividido por 2. 30 dividido por 2, 15. Agora, a gente usa o princípio fundamental da contagem. Olha lá, de A para R, quantos movimentos nós conseguimos? Ou quantas possibilidades? 4. E de R para B, quantas possibilidades de caminhos nós conseguimos? 15. O que nós vamos fazer? Princípio fundamental da contagem. 4 vezes 15, 60. 60 caminhos que essa formiguinha pode realizar de A para B, movimentando para a direita ou para baixo, passando obrigatoriamente por R. Letra E é a nossa resposta. Vamos seguindo para a nossa próxima questãozinha. Próxima questão. Um político pretende visitar 10 cidades em sua campanha para as próximas eleições. Devido à distância entre elas, um cálculo inicial mostrou que o ideal seria visitar 3 cidades por dia. Assinale a única alternativa que aponta corretamente de quantos modos distintos ele pode escolher a primeira visita. Vamos pensar assim, eu vou fazer um exemplo. Suponha que a cidade A, cidade B e a cidade C seja o que ele vai visitar no primeiro dia. Ele vai visitar 3 cidades. Então, ele escolheu ir na cidade A, depois na cidade B, depois na cidade C. Ou senão, ele poderia ir na cidade A, depois na cidade B, na cidade C. Ou, perdão, na cidade C, na cidade B. Ou ele poderia começar por B, depois ir por A e depois ir por C. A gente poderia brincar aqui com várias possibilidades de visitar cidades em ordens diferentes, as cidades A, B e C. Porém, né, essas cidades seriam as mesmas cidades que ele visitaria no primeiro dia. Como ele vai visitar 3 cidades por dia, não importa as cidades que ele vai visitar no primeiro dia, por exemplo, né? Será as mesmas 3 cidades. Essa ordem não vai fazer diferença nenhuma. Se ele vai visitar A, B ou C primeiro, se ele visitar essas 3 no mesmo dia, isso aí conta como uma possibilidade dele visitar essas 3 cidades. Então, aqui nós temos que nos perguntar o seguinte, de quantos modos distintos, né, nós podemos escolher essa primeira visita. Para escolher essa primeira visita, nós temos que escolher 3 cidades dentre as 10. E a ordem que elas são escolhidas não importa, porque tanto faz, no final vão ser visitadas as mesmas 3 cidades, independente da ordem que você seguir. Então, nós temos um cálculo que é um cálculo de combinação. Quando eu uso o cálculo de combinação, a gente vai usar essa fórmula aí, que é o n fatorial, CNP, combinação de n elementos tomados P a P,
dividido por p fatorial, n menos p fatorial. O que representa o n aqui para a gente? O n, ele é a quantidade de objetos que nós temos disponível para escolher. E nesse caso, representa 10. Nós temos 10 cidades. Nosso n vale 10. O p, que aparece nessa fórmula aqui também, ele vai representar o tamanho da nossa escolha. Quantas cidades nós temos que escolher? Temos que escolher 3. 3 é o tamanho da nossa escolha. P igual a 3. Então, aqui vai ser uma combinação de 10 elementos para escolher 3. Isso é 10 fatorial, dividido por 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial. Substituímos o n por 10 e o p por 3, onde ele aparecer na nossa fórmula. Tá? Então, isso vai ficar igual a 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 7 fatorial. Aí nós vamos expandir o numerador até chegar no 7 fatorial. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Esse 7 fatorial nós vamos simplificar com 7 fatorial embaixo. E o 3 fatorial, vamos colocar aqui o valor dele. O valor do 3 fatorial é 6. Então, 7 fatorial com 7 fatorial, eu vou poder simplificar. O 9 com 6 eu posso simplificar dividindo por 3. Vai ficar um 3 no lugar do 9 e vai ficar um 2 no lugar do 6. Esse 2 eu posso simplificar com 8, que vai ficar um 4 no lugar do 8. Então, os únicos números que sobraram nessa multiplicação foi o 10 multiplicado pelo 3 multiplicado pelo 4, que dá um total de 120 maneiras dele visitar qualquer uma das 3 cidades. Aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa. A gente poderia fazer essa conta também usando o princípio fundamental da contagem. Seria uma espécie de um macete aqui. Coloco 3 tracinhos indicando o tamanho da nossa decisão. Então, nós temos 10 maneiras de escolher a primeira cidade. Uma vez que escolhemos uma das 10, sobraram 9 maneiras. Uma vez que escolhemos uma das 9, sobraram 8 maneiras de escolher a terceira. Como nós verificamos que não importa a ordem, nós vamos dividir pelo fatorial do tamanho da escolha. O tamanho da escolha é 3, o fatorial é o produto 1 vezes 2 vezes 3. Eu vou poder simplificar esse 9 com 3, que dá 3 no lugar. Eu vou poder simplificar o 8 com 2, que dá 4 no lugar do 8. Sobrou, então, 10 vezes 3 vezes 4, que dá 120. Tá? Então, esse é um macete que pode ser usado ao invés da fórmula de combinação. Sempre que for combinação, eu noto que a combinação é utilizada porque eu notei na minha interpretação que não precisa utilizar a ordem. Você aplica o princípio fundamental da contagem, de acordo com a quantidade de tracinhos que está associada ao tamanho da sua escolha, você divide pelo fatorial do tamanho da sua escolha. Uma outra maneira também seria utilizando a permutação de elementos repetidos. Você tem 10 objetos, são as 10 cidades. Imagina o seguinte aí na sua mente. Você vai atribuir uma letrinha S dizendo sim para a cidade que você vai visitar. Você vai atribuir S 3 vezes. E vai atribuir o N para que você não vai visitar no primeiro dia. Você vai atribuir N 7 vezes, porque são 10 cidades. 3 sim, 10 não. Ou 3 sim, perdão, 7 nãos. Então, isso se torna uma sequência que vai dar uma palavra de 10 letras, onde a letra S repete 3 vezes e a letra N repete 7 vezes. É uma permutação de elementos repetidos. Então, também posso utilizar isso daqui. Isso me dá exatamente nessa parte da forma. E, repetindo o mesmo cálculo em cima, vai dar 120. Então, é interessante. Combinação, no fim das contas, é fazer permutação de elementos repetidos. Onde quem aparece no denominador é justamente o produto daquilo que você escolhe, produto fatorial daquilo que você escolhe, por aquilo que você não escolhe, também fatorial.
Vou escolher 3 cidades e 7 não. Por isso que apareceu no denominador 3 fatorial vezes 7 fatorial. Vamos seguindo, então, para a nossa próxima questão. Bom, o emplacamento de veículos no Brasil está passando por uma alteração. Um novo padrão de placa vem sendo adotado, com 4 letras e 3 números. Aí tem um formato dela aqui, ó. Letra, 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 número, número. Substituindo o antigo formato de 3 letras e 4 números. Letra, 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 número, número. Considerando que as letras são escolhidas entre as 26 do alfabeto e os números entre os algarismos de 0 a 9, assinala a alternativa que corresponde à quantidade de placas a mais que pode ser obtido com alteração no padrão de emplacamento. Esse a mais quer dizer que, olha, mudou a placa, vão produzir quantas a mais? A gente vai ter que calcular o que está tendo agora de possibilidade, com o que tinha de possibilidade, e fazer o que com esses resultados para descobrir quanto que um tem a mais que o outro. Muito bem! Se você falou que é a subtração dos dois valores, acertou. Bom, então vamos lá. Primeiro, nós vamos calcular as novas quantidades. Aí vamos basear nesse formato que ele nos deu. Ele nos deu um formato e falou, então, assim, por meio desse formato, está dizendo para a gente que as placas seguem esta sequência, tá? Quer dizer que não é de forma aleatória que são colocados letras e números, tem essa ordem. Se ele falasse que era de forma aleatória, nós deveríamos ainda nos preocupar com essa forma aleatória, pensando também, né, que se fosse uma forma aleatória, surgiria uma permutação aí. Olha, ele fala que as letras são escolhidas dentre as 26 do alfabeto. Então, nós temos 26 possibilidades para a primeira letra, 26 para a segunda, 26 para a terceira. Os algarismos são escolhidos dentre 0 a 9, né? Que são os algarismos que dão um total de 10. Nós temos 10 possibilidades para o primeiro número. Depois nós temos 26 possibilidades para a letra, 10 para o número, 10 para o número. Então, veja só, aqui 26 porque é letra, 26 porque é letra, 26 porque é letra. Aqui é 10 porque é número. Aqui é 26 porque é letra. Aqui é 10 porque é número. 10 porque é número. Então, a gente vai usar o princípio fundamental da contagem para calcular a quantidade de possibilidades de placas que nós temos nesse novo formato. É o produto de estudo. Bom, para a gente multiplicar isso e não fazer muita conta, veja que as respostas estão todas em potência, né? Vamos colocar isso também em potência. Nesse produto, o 26 aparece 4 vezes multiplicando. Então, fica 26 a quarta. E o 10 aparece 3 vezes multiplicando. Então, vai aparecer 10 ao cubo. Então, esse é o projeto antigo, né? O projeto novo. No antigo, é formado por letra, letra, número, número, número e número. Então, nós vamos fazer a mesma jogada. Primeiro, letra, letra, letra. Quantas possibilidades eu tenho para cada uma das letras? 26, 26 e 26. Nós vamos multiplicar porque é o mesmo entendimento do primeiro cálculo. Ah, mas ele fala que pode repetir? Sim, né? Nós costumamos ver que as letras aparecem repetidas e os números também em algumas placas que andamos por aí. Agora vem um número. Número, nós temos 10 algarismos que podem ser utilizados em cada uma das posições. Então, eu vou estar multiplicando por 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. 4 vezes, porque são 4 números. E vamos colocar também em potência. 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Agora, nós vamos fazer a diferença dos dois resultados. Eu vou pegar 26 vezes 10, 26 à quarta vezes 10 ao cubo, e subtrair de 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Olha, aqui nós não vamos usar calculadora para fazer isso, né? Porque nós vamos lembrar que a gente pode colocar em evidência que nós temos fatores comuns. O que é comum aos dois?
a potência primeiro de 26 ao cubo, que é a menor potência. 26 ao cubo é menor que 26 à quarta. E 26 à quarta, a gente tem que lembrar que é 26 ao cubo vezes 26. Então, é comum essas duas potências. Qual que é a outra potência que é comum? 10 ao cubo, né? Que aparece no termo da esquerda e aparece no termo da direita, porém 10 ao cubo lá está multiplicado por 10, porque lá aparece 10 à quarta. Então, quando a gente olha esses dois fatores, a gente pode pensar nessa diferença aqui em cima, escrita da seguinte forma, né? 26 ao cubo vezes 26, para dar 26 à quarta no primeiro termo, tá? Vezes 10 ao cubo. Aí menos, deixa eu colocar na cor verde aqui também, o 26 vezes 10 ao cubo. Aí menos 26 ao cubo vezes, aí 10 à quarta, eu coloco 10 ao cubo vezes 10. Bem? Quando a gente vai colocar em evidência, a gente vai colocar o que é comum. O que é comum aos dois é esse produto, que aparece nos dois termos. Então, a gente coloca ele aqui. 26 ao cubo vezes 10 ao cubo. Vamos abrir um parênteses. Vamos colocar aqui dentro do parênteses o que não é comum aos dois. O que não é comum? Um 26 a mais aqui e um 10 a mais aqui. Então, vai colocar esse 26 a mais aqui e esse 10. E adivinha qual o sinal que vem aqui no meio? Sinal que está operando os dois, que é o sinal da diferença, né? Que é um sinal de menos, nós estamos subtraindo os dois. Então, vai ficar 26 ao cubo vezes 10 ao cubo vezes 16. Então, o resultado está dando 26 ao cubo vezes 10 ao cubo vezes 16, que aparece aqui na letra D. 16 vezes 26 ao cubo vezes 10 ao cubo. Não está na ordem aqui, mas o produto ele é comutativo, isto é, não importa a ordem, o resultado aí é o mesmo para números. Bom, vamos seguir para a próxima questãozinha? Bolas aleatoriamente e sem reposição. A probabilidade de ter saído bolas de cores diferentes é... Bom, olha, probabilidade é sempre o que eu quero sobre o que eu tenho. Então, nós primeiros calculamos o que eu tenho para verificar dentro desse o que eu tenho, aquilo que eu quero. Nós vamos tirar duas bolas e sem reposição. O que quer dizer isso, né? Eu tiro a primeira bola, não coloco ela de volta na caixa e tiro a segunda. De quantas formas nós podemos fazer isso? Nós podemos tirar a primeira bola de 9 formas, a segunda bola de 8 maneiras, porque sobrou, né? Da que eu tirei, sobraram 8 bolas dentro da caixa. O princípio fundamental da contagem fala que isso é 9 vezes 8. Bom, aí surgiria uma pergunta. Será que importa a ordem que eu vou tirar essas duas bolas? Na verdade, não importa. Porém, pelo fato simplesmente de ser duas bolas, nós deveríamos dividir por 2 aqui para tirar as repetições. A mesma coisa aconteceria no cálculo para o numerador. Nós dividiríamos por 2. Como eu vou dividir por 2 tanto o numerador quanto o denominador, nós podemos levar em consideração aqui o fato da ordem importar, porque não vai fazer diferença para o cálculo de probabilidade. Tudo bem? Para o caso que a gente vai retirar duas bolinhas aí. Então, tem 72 maneiras de eu retirar duas bolas dessa caixa, que é 9 vezes 8. Bom, olha só, das 9 bolas que nós temos, 5 são verdes. De quantas formas nós podemos tirar bolas de cores diferentes? Lembrando que a gente está pensando que a ordem importa. Eu poderia tirar uma bola verde primeiro e depois uma bola amarela. Ou poderia ser uma bola amarela primeiro e depois a bola verde. Então, vamos calcular cada uma dessas possibilidades. Primeira ser verde, nós temos 5 possibilidades. Segunda ser amarela, 4 possibilidades. Vamos multiplicar. Princípio fundamental da contagem. Primeira ser amarela, agora nós temos 4 possibilidades. Segunda ser verde, 5 possibilidades. Vamos multiplicar.
princípio fundamental da contagem, o PFC. Como a gente quer que acontece verde, amarelo ou amarelo, verde, esse ou indica a soma dessas quantidades. Então, nós vamos somar isso. 5 vezes 4 é 20, 4 vezes 5 é 20, vai ficar 20 mais 20, que dá 40. E não tem nenhuma opção para marcar 40 sobre 72, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos nos descabelar? Não, nós vamos simplificar. 40 é dividido por 8. 72 é dividido por 8. Quem multiplicado por 8 dá 72 é o 9. Quem multiplicado por 40, por 8 dá 40 é o 5. Então, a probabilidade é de 5 nonos, que aparece aqui na letrinha A. Bem, vamos seguir para a nossa próxima questão. Próxima questãozinha, uma questãozinha simplesmente do princípio fundamental da contagem. Patrícia, administradora, acabou de ser aprovada no processo seletivo da Defensoria Pública e sabe que uma boa apresentação pessoal é importante no ambiente do trabalho. Atualmente ela possui 5 camisas, 4 calças e 3 pares de sapato. 5 camisas, 4 calças e 3 pares de sapato. Você deve estar pensando, Patrícia tem poucas formas, né, de se vestir, poucas roupas, né? Mas a gente quer marcar alternativa de formas diferentes que ela pode combinar essas peças sem repetição do conjunto. Ora, para Patrícia se vestir, ela tem que decidir pela camisa, que pode ser feito de 5 maneiras. Tem que decidir pela calça, que pode ser feito de 4 maneiras. Tem que decidir pelo par de sapato, que pode ser feito de 3 maneiras. O princípio fundamental da contagem, já que ela tem que decidir pelos 3 objetos simultaneamente, ela pode se vestir de 5 vezes 4 vezes 3, que dá 20 vezes 3, 60 maneiras distintas. Ou seja, né, se são 2 meses corridos de 30 dias, a Patrícia poderia ir trabalhar vestindo uma roupa cada dia sem repetir o mesmo look, né? Aí se você pensar que não é 2 meses corridos de 30 dias, em si que ela trabalharia aí em média 20 dias por mês, ela teria 3 meses aí seguidos sem repetir o look. Ou seja, a Patrícia tem à disposição uma quantidade suficiente para se vestir para ir ao trabalho. Isso dá a letra E. Esquece. Vamos para a próxima questão. Bom, próxima questãozinha. 400 pessoas foram entrevistadas em uma pesquisa de opinião sobre o consumo dos produtos A, B e C, cujos resultados estão apresentados na tabela a seguir. Se escolhemos ao acaso uma dentre as pessoas entrevistadas, qual é a probabilidade de ela não consumir nenhum dos produtos? Bem, são 400 pessoas. 400 é o que nós temos. Agora, nosso grande trabalho é descobrir o que a gente quer, ou melhor, né, quantos são que nós queremos. O que acontece, né? Aqui nós temos uma relação dada pelo diagrama de Venn para 3 conjuntos. Esses 3 conjuntos estão listados aí no meu desenho. Conjunto A, conjunto B, conjunto C. Olha, existe uma fórmula para a gente calcular o número de elementos que tem os 3 conjuntos juntos. Isso considerando que a gente vai contar a interseção, cada interseção uma vez só. Aqui eu tenho a interseção entre A e B. Nós temos a interseção entre a interseção entre A, B e C, a interseção entre A e C, a interseção entre B e C, a interseção. Bom, olha, aqui já até desenhei o círculo, que nessa questão nós vamos ter que usar o diagrama de Euler-Venn. Nós temos que calcular o que nós queremos. Então, deixa eu passar uma ideia aqui, vamos ver se a gente encaixa uma maneira rápida de a gente calcular isso sem preencher esse diagrama.
Acompanhe comigo aí o meu pensamento. Olha, se nós calcularmos, né, a quantidade de elementos que tem o conjunto A, vou pintar ele aqui todinho de vermelho. Quantidade de elementos que tem o conjunto A. Se a gente somar a quantidade de elementos que tem o conjunto A, que seria pegar o 175, somar com a quantidade de elementos que tem o conjunto C. Então, nota, se a gente somar essas duas quantidades, nós vamos somar, por enquanto, né? Para o nosso entendimento, nós vamos somar esse pedaço aqui duas vezes. Bom, nós somamos tanto em A como em B. Então, nós somamos esse pedacinho aqui duas vezes, que é o pedacinho que está nos três conjuntos. Se agora a gente somar os elementos que estão no conjunto B, então o que, que acontece aí? Aquele pedacinho do meio foi somado 3 vezes, né? Esse pedaço aqui foi somado 3 vezes para cada um dos conjuntos. A interseção dos conjuntos, que seria, no caso, essa parte aqui e essa outra parte, que eu vou pintar de vermelho, ela foi somada 2 vezes. Então, nós temos que subtrair essas quantidades que nós somamos toda vez, repetidamente. Então, existe uma forma de conjuntos que nos diz o seguinte: o número de elementos que tem nos três conjuntos juntos, que é a união, é o número de elementos que tem no conjunto A, somado com o número de elementos que tem no conjunto B, somado com o número de elementos que tem no conjunto C. Porém, nós vamos subtrair. Eu vou colocar aqui embaixo, menos o número de elementos que tem A e C, que é a interseção, que a gente somou ele 2 vezes, então nós temos que subtrair uma vez. O número de elementos que a gente tem A intersecção com B, porque a interseção nós somamos 2 vezes, né? Essa interseção aqui, ela foi somada 2 vezes, quando a gente somou o A e o B, a gente tem que subtrair uma vez a mais que a gente somou. Menos o número de elementos que tem na intersecção de B com C, também com a mesma interpretação, foi somado 2 vezes. Só que imagina, né? Somando esses três conjuntos, esse pedacinho do meio, esse pedacinho aqui que eu vou apagar ele aqui agora, ficou em branco aí, ele foi somado 3 vezes. E nós subtraímos a interseção também 3 vezes. Então, agora ficou um buraquinho aí no meio, né? Não vai ter ele mais, que a gente somou 3 vezes, subtraiu ele 3 vezes, ele sumiu. Então, para que ele volte, a gente tem que colocar ele dentro de novo. Número de elementos de A, intersecção com B, intersecção com C, que é o que há em comum entre os três conjuntos. Então, se a gente realizar essa continha baseada nos dados que nós temos na tabela, nós vamos ter o número de elementos que tem os três conjuntos juntos. Essa quantidade é menor que 400. O que falta para inteirar 400 é formado por aqueles que não consomem nenhum dos três produtos. Então, seguida essa regra, nós vamos somar 75 mais 120 mais 185. Desse resultado, subtrair da soma de 75 com 105 e 65, que foi o que nós somamos 2 vezes. E desse resultado, nós vamos somar o 45. Então, o que está de verde, nós vamos somar. O que está de amarelo, nós vamos juntar e subtrair da soma do verde. Então, vai ficar lá, ó, 175 mais 120 mais 185. Vamos somar esses números aí primeiro, que é o A, o B e o C. Então, 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 7, 8, mais 2, 10, mais 8, 18, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, deu 480. Agora, eu vou somar os que estão aqui em amarelo, que é o 75, somado com 105, somado com 65. 105 com 65 dá 170, 170 com 75 dá 245. Então, esse 245 aqui representa a junção desses três elementos da interseção. Esse 480 aqui representa a soma que tem nos três conjuntos.
nós temos que subtrair eles. Então, vamos fazer uma continha da diferença de 480 menos 245. Então, 80 menos 45 dá 35, 400 menos 200 dá 200. Esse 235 será somado, né, com 45, que foi aquela quantidade aqui que a gente tirou, né, daqui de dentro. Então, 235, nós vamos somar com 45. É justamente essa parcela aqui que será somada, meus queridos, na interseção, tá bom? Opa, deixa eu pintar de vermelho na cor que está lá. Então, aí vai ficar 280. Então, 280 é o total de pessoas que consomem os produtos A, B ou C. Desses 280, como são 400, nós teremos 120, que é a diferença de 280 para 400, que não consome nenhum produto. Então, aqui vai aparecer 120. Está vendo que a resposta está em porcentagem? Se a gente pegar aqui, nessa fraçãozinha, e simplificar por 4, o numerador e o denominador, a escolha do 4 é porque 400 dividido por 4 dá 100, nós teremos 30 aqui no numerador, que 4 vezes 30 é 120. 30 sobre 100 é 30 por 100, que é 30%. Essa é a probabilidade de ser escolhida uma pessoa das 400 entrevistadas e ela não consumir nenhum desses 3 produtos. Bom, vamos seguir para a nossa próxima questão. Nessa próxima questão, que é a nossa última questãozinha, 2 dados idênticos não viciados são lançados. A probabilidade de a soma dos pontos obtidos ser um múltiplo de 2 ou múltiplo de 3 é de aproximadamente... Pronto, nós temos que verificar quantas possibilidades nós temos e dessas possibilidades, o que nós queremos. Então, vamos lá? Pronto, como num passe de mágica, surgiu essa tabela aí na sua frente, né? Essa tabela é o que nós definimos de espaço amostral, espaço das possibilidades. Nós temos aqui na primeira linha indicando os valores possíveis, por exemplo, o lançamento do primeiro dado. Na segunda linha, na primeira coluna aqui, os resultados possíveis para o lançamento do segundo dado. E aqui dentro dessa tabela foi preenchido de acordo com a posição de linha e coluna, o resultado da soma dos resultados obtidos nos 2 lançamentos. Por exemplo, suponha que aqui saiu o número 2, como aqui está, e aqui vai cair exatamente no 6. Então, 2 no primeiro dado, 6 no segundo dado. Então, 2 e 6, a soma é 8. Então, 8 é o resultado da soma dos pontos obtidos. Ele fala para a gente que os dados são não viciados, né? São dados que são convertidos. Ou melhor, né? São dados que todas as faces têm a mesma probabilidade de ocorrer. A gente quer, dentro dessas 36 possibilidades, né? Porque nós temos 6 possibilidades para o lançamento desse dado, 6 desse, princípio fundamental da contagem, 6 vezes 6, 36. É o que nós temos, tá? Que nós temos 36 possibilidades. Eu quero que o resultado da soma dos pontos seja múltiplo de 2 ou múltiplo de 3. Então, vamos pintar quem são os múltiplos de 2. Múltiplo de 2 primeiro. O 2, o 4, o 6. É fácil, né? Todos que são pares. 4, 6, 8. 4, 6, 8. 6, 8, 10. 6, 8, 10, 8, 10, 12. Você vai perguntar, mas como assim? Você vai circular os repetidos? Sim, eu tenho que circular os repetidos, porque é o lançamento do dado primeiro, depois somado, né? Então, nós temos esses resultados repetidos mesmos. Por exemplo, a soma 7, ela é obtida não só de uma maneira, né? Ela é obtida de 6 maneiras distintas, tá bom? Mas todas as somas dão 7. Circulei os que são múltiplos de 2. Agora vamos circular os que são múltiplos de
3. O 3, o 6 já foi circulado. O 3, o 6 aqui já foi circulado. O 9 nessa linha. O 6 aqui já foi circulado, o 6 também. O 9 nessa linha. O 9 nessa. O 9 nessa. Então, se a gente pensar que nós circulamos todos os múltiplos de 2 e todos os múltiplos de 3, agora nós vamos contar quantos são. Nessa primeira linha, nós circulamos quantos números? Conta comigo. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Na segunda linha, 4 números circulados. Na terceira, 4 números circulados. Na quarta linha, 4 números circulados. Na quinta linha, 4 números circulados. E na última linha, 4 números circulados. Olha, circulamos 4 números em cada linha. Se são 6 linhas, quantos números nós circulamos? Muito bem, 24 números, né? Que é 4 vezes 6, 24. Dá para simplificar? Dá. Vamos dividir por 12, né? Que é bem mais fácil. 24 dividido por 12 dá 2. 36 dividido por 12 dá 3. Agora, nós fazemos a divisão de 2 por 3. Por que eu tenho que dividir? Porque a minha resposta está em porcentagem. Então, nós achamos a forma decimal e multiplicamos por 100 essa forma decimal para transformar, para colocar em porcentagem. Como 2 é menor que 3, vamos ter que acrescentar um zero aqui e começar com 0, 6 vezes 3 dá 18. Sobram 2. Essa vírgula permite mais um zero. 6 vezes 3, 18. Sobram 2. Essa vírgula permite mais um zero. 6 vezes 3, 18. Já acabou o espaço aqui. E a gente sabe que isso aqui vai continuar. Nós poderíamos continuar essa divisão, mas o vídeo ele é finito. Então, isso dá 0,666. Esse número não muito bom. Vamos multiplicar por 100 para transformar isso em porcentagem, colocar isso em forma de porcentagem, vai ficar 66,6% de forma aproximada, indicando a letra A. Finalizamos aqui nosso cálculo de probabilidade para o lançamento de dados. Espero que tenha gostado dessa lista de revisão. Estude por ela, que vai ser sucesso. Até mais, meus queridos.